Oi! Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, essa é a continuação do primeiro episódio da série Pânico Satânico. Nesse vídeo eu vou finalizar o caso do serial killer filho de Sam e vocês entenderão o porquê desse nome. No vídeo anterior falamos sobre 5 vítimas fatais e no finalzinho voltamos um pouco no tempo para falar sobre um fato que ocorreu na cidade de Yonkers e que os detetives da Força Tarefa de Nova York não sabiam. Nós estamos em 27 de abril de 1977. Sam Carr havia encontrado seu labrador deitado no jardim com um ferimento de bala e conseguiu ver alguém correndo, mas a pessoa desapareceu. Rapidamente, o Sr. Carr voltou para casa e ligou para a polícia, e quem o atendeu foram os mesmos policiais que haviam recebido sua reclamação sobre a carta anônima antes, mas dessa vez eles começaram a achar a situação estranha demais e resolveram investigar melhor. Por sorte, Harvey, o labrador, foi levado a uma clínica veterinária que conseguiu salvá-lo. Em junho, um pouco antes do ataque que ocorreu perto da discoteca Lefas, Sam Carr falou com a polícia de Yonkers sobre sua suspeita quanto ao autor do disparo contra o seu cachorro e das cartas anônimas, seu vizinho, David Berkowitz. Os policiais Tom e Pete consultaram o nome no sistema e se entreolharam. A carteira de habilitação de David tinha acabado de ser suspensa, porque ele estava dirigindo um veículo sem seguro. Assim, Tom e Pete começaram a realizar rondas na rua em que David morava. Legalmente, eles não tinham muito o que fazer, mas se pegassem David dirigindo seu Ford Galaxy, poderiam apreender o carro e investigar melhor a situação. A verdade é que eles estavam começando a desconfiar que David era o filho de Sam. A carta enviada para Sam Carr não foi a única. Outro vizinho também recebeu. O conteúdo, assim como das cartas enviadas à polícia, era estranho, paranoico e citava possessão demoníaca. Voltando para a cidade de Nova York, em julho de 1977, após o último crime, o ataque contra Sal e Judy perto da Elefas, os detetives estavam mais do que atentos. Qualquer gesto considerado estranho, qualquer olhar diferente para as mulheres, qualquer mão escondida era o suficiente para uma investigação. A maioria dos homens da força-tarefa já nem voltavam para casa. Atrás da delegacia onde trabalhavam, os detetives botaram algumas camas pequenas só para um descanso rápido. O sargento Coffey começou a trabalhar por 24 horas em diversos dias e os outros seguiram a deixa. Em alguns poucos meses, Coffey havia perdido 10 quilos. Férias foram canceladas, ninguém falava em folga e as famílias entendiam o sumiço dos agentes. A maioria deles eram pais e cada vítima parecia um ataque à sua própria filha. Em casa, as esposas seguravam as pontas. Deixavam comida pronta, limpavam a casa sozinhas, trabalhavam fora, cuidavam das crianças e faziam o que podiam para conseguir dormir de noite. Os detetives relembram: nossas esposas viraram mães e pais. Olhando para trás, é difícil de acreditar como as nossas famílias sobreviveram. Cada hora que passava era essencial. E com a quantidade de cobertura feita pela imprensa, a pressão em cima da polícia de Nova York era maior do que nunca. O problema é que os outros crimes não pararam de ser cometidos durante esse período de histeria. Quanto mais eles focavam em um caso específico, mais as outras áreas da segurança pública sofriam. Lendo todas as entrevistas, é possível ver que não estava sendo fácil para ninguém envolvido. Lembra das cartas que eu falei anteriormente? A que o jornalista recebeu foi levada para análise, mas era tudo muito difícil na época. Os especialistas em impressões digitais trabalharam turnos de 17 horas por dia, por meses, para tentar achar uma correspondência entre as digitais na carta e no banco de dados. E realisticamente falando, 3 especialistas trabalhando nisso manualmente era uma tarefa praticamente impossível de ser concluída. Em 29 de julho, no dia que completava 1 ano da morte de Dona Laura, a primeira vítima fatal do filho de Sam, os tabloides atacaram novamente. Eles recontaram com detalhes os acontecimentos daquela noite, incluindo entrevistas sensacionalistas com pessoas que nem haviam visto o crime acontecer. Além de pôr medo na cidade inteira, o tom da matéria dava a entender que, em comemoração, entre aspas, ao aniversário da morte de Dona Laura, ele atacaria novamente naquela noite. Uma das capas deste dia causou bastante revolta, até mesmo entre a comunidade jornalística. O New York Daily News achou de bom tom
publicar uma provocação, algo que poderia ser interpretado como uma cutucada no assassino para que ele matasse naquela noite. Apesar da especulação e de realmente a polícia ter reforçado a patrulha no dia 29 de julho, parando todo mundo que se encaixava no perfil do assassino, o serial killer não fez nenhuma vítima naquela noite. E, gente, quando eu falo que a polícia estava tentando de tudo, era de tudo mesmo, tá? O próprio sargento Coffey resolveu virar um alvo. Ele pegou um manequim, o vestiu de mulher, que todos os policiais chamaram de Gretchen, e estacionou seu carro no bairro Queens, perto de onde ocorreu o assassinato de Christine Freund. Com Gretchen sentada no banco do caroneiro, ele fingia que a beijava enquanto olhava para os detetives que estavam de tocaia. A cena era engraçada, mas fatal. Coffey não quis usar um colete à prova de balas porque ficaria muito evidente. Ele estava arriscando a sua vida em troca da captura do filho de Sam. Mas, talvez felizmente, a tentativa restou infrutífera. Stacey Moskowitz tinha 20 anos, cabelo descolorido e uma personalidade efervescente. Ela trabalhava em um escritório no Empire State Building e encantava quem tinha o prazer de cruzar com ela. Stacey era extrovertida e não tinha problema em conversar sobre qualquer coisa. Os fornecedores internacionais que entravam em contato com ela através do fax ficavam curiosos para conhecê-la. Quando eles estavam visitando Nova York, queriam saber quem era a moça energética que sempre dava um toque especial nas correspondências. Ela falava sobre um filme que viu, uma banda que estava escutando ou a sua música favorita no momento. No dia 28 de julho, Stacey saiu para jantar com a sua irmã mais nova quando Robert Violante se apresentou. Ele chegou na mesa e começou a puxar conversa com as meninas. Bob, como todo mundo chamava, saiu de onde estava com os amigos porque tinha se interessado por Rick, que era a irmã de Stacey, mas logo notou que ela era nova demais para ele com apenas 15 anos de idade. Quando Rick introduziu Stacey na conversa, ele ficou ainda mais interessado. Os dois tinham a mesma idade e a conversa fluiu com naturalidade. Stacey gostou de Bob desde o primeiro minuto. Parecia que o conhecia uma vida inteira. Um pouco antes de ir embora, ele perguntou se ela queria ir ao cinema no sábado. E Stacey falou que provavelmente iria sair com a sua avó, mas passou seu telefone para que ele ligasse e os dois pudessem combinar algo. Chegando em casa, ela correu para contar os detalhes para sua mãe, Neisa. Neisa e Stacey eram mais do que mãe e filha. Eram melhores amigas. Stacey contava tudo pra ela. E Neisa adorava reviver a sua juventude ouvindo as histórias da filha. Stacey falou: "Ele tem os olhos azuis, mãe. Ele é diferente de todos os outros caras que eu já conheci. É lindo, muito educado, do tipo que puxa sua cadeira pra sentar e acende seu cigarro." Sábado chegou e após escolherem a roupa que a jovem usaria no encontro, sua avó disse: "Stacey, parece que essa roupa foi feita pra você. Eu tenho certeza que ele vai amar." Sua mãe observava orgulhosa. Anos antes, Neisa havia perdido uma de suas 3 filhas tragicamente. Ela tinha apenas 9 anos de idade. Então Bob chegou, exatamente no horário estipulado. Mas ele não ficou esperando no carro. Como sinal de respeito, fez questão de buscá-la dentro de casa após se apresentar para os seus pais. A mãe de Stacey estava preocupada e perguntou onde ele levaria sua filha. E Bob disse: "Primeiro vamos comer em algum lugar e depois assistir New York, New York, que estava passando nos cinemas." O pai de Stacey, que estava em pé na porta do terraço, pediu: "Lembrem que o louco da calibre 44 ainda está solto. Não estacionem em nenhum lugar, por favor." Stacey respondeu: "Não se preocupe, pai. Eu vou te ligar como sempre faço. Além do mais, eu sou loira e todo mundo sabe que ele não gosta de loiras", disse ela rindo, enquanto dava as mãos para Bob e eles desciam as escadas. A família de Stacey era muito fofa. Quando o casal desceu as escadas, os pais e a irmã de Stacey foram para a sacada e ficaram só de olho enquanto Bob abria a porta do carro para Stacey. O pai aprovou o ato comentando: "Ele é um cavalheiro. Nós não vemos mais isso hoje em dia." Isso que era nos anos 70. Imagina em 2025. Quando estavam dentro do carro, Bob perguntou onde Stacey gostaria de comer e ela disse que na verdade não estava com fome. Então ele sugeriu: "Vamos ficar olhando os barcos até a hora de irmos ao cinema?" Isso era algo bem comum na cidade. Os namorados costumavam estacionar o carro perto da água e observar os barcos, o pôr do sol, as estrelas, enquanto ouviam rádio. E foi isso que eles fizeram. Os dois curtiram a paisagem por um tempo e depois foram para o cinema. Do lobby, Stacey ligou para Neisa, avisou onde estava e disse que eles iriam comer após o filme. Então chegaria tarde em casa. Ela disse: "Mãe, eu tô amando o encontro, não me espere acordada." O filme acabou, mas a noite não. Stacey e Bob, que tinham 20 anos de idade, queriam curtir mais um pouco o final de semana. Então depois do jantar, eles foram para uma discoteca e, como já vinha acontecendo nos últimos meses, estava vazia. Eles
decidiram voltar para o lugar que estavam antes. Stacy queria caminhar perto da ponte iluminada durante a noite. Era um pouco mais de 2 horas da manhã quando eles estacionaram o carro. Enquanto isso, o filho de Sam estava dirigindo há horas pela cidade inteira. Ele esperava o comando das vozes até que achou o lugar perfeito para estacionar. Perfeito para ele, mas não para a lei, já que era um local proibido. O assassino saiu do carro e começou a andar quando notou 2 policiais indo em direção ao seu carro. De longe, ele observou quando os agentes escreveram uma multa e botaram no para-brisa, mas ele não se importou. Após os policiais saírem do local, ele pegou a multa, botou no porta-luvas e continuou a sua caça. Um pouco à frente, avistou Debbie e Tommy. Eles não eram bem um casal, mas não era por falta de investida de Tommy. Naquele dia, Debbie estava em outro clima. Enquanto Tommy começou a tentar algo com a moça, ela ficou incomodada. Na verdade, ela estava desconfortável porque seu pai a fez prometer que não ficaria estacionada em lugar algum naquela cidade. E esse sentimento de culpa simplesmente salvou a vida dela. Debbie começou a ficar incomodada com o local porque tinha um poste de luz bem em cima do carro, iluminando completamente eles. Ela falou para Tommy: "Vamos sair daqui? Quem sabe estacionamos em outro lugar." E ele ligou o carro quando o assassino estava com a arma em mãos, pronto para atirar. A movimentação fez com que o assassino ficasse congelado na posição porque pensava que alguém o tinha visto, mas na verdade foi apenas uma bela coincidência para Debbie e Tommy. Atrás deles, Bob estava estacionando seu carro. Ele perguntou se Stacy queria dar uma volta, mas agora ela meio que já tinha mudado de ideia. Ela disse: "Tá muito escuro. E se o filho de Sam estiver se escondendo por aqui?" É interessante ver ou perceber que enquanto nós estamos num lugar que consideramos seguro, aquele sentimento de "isso nunca aconteceria comigo" é fortíssimo. Foi algo que as vítimas relataram. Nenhuma delas achava que entre milhões de pessoas seriam as escolhidas. Por isso, saíam de casa, estacionavam o carro. Só que saindo um pouco da zona de conforto, o seu cérebro já entra no modo sobrevivência e até amplifica o medo. Enfim, tentando acalmar Stacy, Bob lembrou que eles estavam no Brooklyn e não em Queens. O assassino não atacava naquela região. E com esse sentimento de segurança, Stacy aceitou o convite. Uma brisa gelada soprava e Bob tirou seu casaco para pôr no ombro da sua possível namorada. Eles andaram de mãos dadas, riram, se abraçaram e brincaram nos balanços do parque, até que Bob a beijou. A lua fazia o cabelo loiro de Stacy refletir, e quando ela abriu os olhos depois do beijo, viu um homem a encarando. Assustada, ela disse: "Bob, tem alguém olhando para nós e eu acho que eu o vi antes, quando saímos do carro." Bob tentou acalmar Stacy. Ele disse para não se preocupar, que a protegeria, mas ela pediu para que eles voltassem para o carro. Chegando lá, Stacy já não se sentia segura. Ela falou que queria ir embora, mas Bob, com aquele sentimento que eu comentei antes, né, isso não vai acontecer com a gente, sugeriu que eles ficassem mais 5 minutos. Bob não queria se separar de Stacy ainda. Ela realmente era diferente de todas as outras meninas que ele tinha ficado. Quando ele a beijou de novo, ela disse: "Eu sabia que seria assim entre nós dois." E Bob respondeu: "Às vezes você conhece alguém que..." O filho de Sam apontou a arma para a cabeça de Stacy e disparou. A frase foi interrompida. Bob não conseguia enxergar nada. Ele sentiu o corpo de Stacy se afastar dele e ela gemia. Naquele momento, Bob gritou: "Stacy, ele nos matou." Essa foi a primeira reação, achar que havia morrido. Mas depois pensou: não pode ser, eu tô consciente. Então Bob foi tateando para fora do carro e começou a clamar por ajuda. Ninguém da força-tarefa estava patrulhando no Brooklyn naquele momento. Era troca de turno e o próximo carro chegaria às 3 horas da manhã, meia hora depois dos disparos. A questão é que a polícia precisava traçar um plano e cumpri-lo. E segundo a análise do modus operandi do filho de Sam, os bairros alvos eram Queens e Bronx. Nova York inteira tinha patrulha, mas não era tão intensa quanto nesses locais específicos. E, infelizmente, nessa situação, muita gente tem medo de parar para ajudar. O local onde Stacy e Bob estavam era conhecido como Lover's Lane, algo bem comum na época. Eu não sei se ainda é assim hoje em dia, mas são locais com uma vista bonita que o pessoal vai de carro para namorar. E o carro deles não era o único lá, mas quando eles ouviram os tiros, é claro que todo mundo saiu de perto. Numa situação dessa, eu imagino que só um policial teria coragem de ver o que estava acontecendo. E foi exatamente o que aconteceu. Um policial que morava perto do local tinha acabado de chegar em casa após uma festa de casamento. Ele estava se preparando para dormir quando ouviu os tiros. Ele botou uma calça rapidamente e saiu correndo em direção ao barulho, que agora era de buzina e alguém gritando por ajuda. Chegando lá, viu Bob ajoelhado na calçada e perguntou: "Filho, você tá bem?" Mas Bob disse: "Não se preocupe comigo, ajude ela." Ele estava com as mãos no rosto e o sangue escorria entre seus dedos. Dias depois, Bob descobriria que a última coisa que ele
ele viu na vida foram os olhos de Stacy. Ele havia perdido a visão permanentemente. Dentro do carro, Stacy gemia e tentava se mover. Na sua casa, Neis esperava pela filha. Mesmo quando Stacy dizia que não precisava ficar acordada, a mãe só dormia depois de vê-la chegando em casa. Agora era 3 horas da manhã e nada de Stacy aparecer. A mãe foi até a cozinha, fez uma xícara de café e esperou. Até que às 3h15 da madrugada, um carro estacionou em frente à casa. Um alívio rápido até ouvir a campainha. Tocar a campainha não fazia sentido, já que Stacy tinha a chave de casa. Sentindo que algo estava errado, Neisa chamou o marido Jerry. Ela abriu a porta e perguntou na escada quem é, e alguém respondeu: é a polícia. Deve ser o pior sentimento do mundo. Jerry, lembrando da sensação de perder uma filha, caiu de joelhos. Ele suplicava a Deus: eu já perdi Jodie, eu não posso perder Stacy também. Enquanto isso, a força-tarefa se espalhou em todas as saídas de Nova York, principalmente nas pontes. Mas isso não adiantaria. O filho de Sam não tinha pressa para sair da cidade. Em vez disso, ele dirigiu até 5 horas da manhã, quando achou um banco em uma praça, pegou um jornal e sentou para ler, com toda a calma do mundo. Aquela madrugada foi um inferno para todos que não eram o assassino. A imprensa ficou sabendo rápido do acontecido e os jornais já estavam sendo impressos para aquela manhã. A polícia estava em histeria. O filho de Sam havia driblado todo mundo. Os detetives não acreditavam que ele havia expandido e agora se sentia seguro para matar além de Queens e Bronx. Aliás, durante a pesquisa, eu notei que existia um certo bairrismo em Nova York. E quando os policiais responsáveis pelo Brooklyn começaram a saber disso, se sentiram pessoalmente ofendidos. Era algo tipo: agora você tá ferrado porque mexeu com o bairro errado, sabe? Enfim, o pai de Dona Laura estava acordado ainda quando resolveu ligar o rádio para escutar sobre o clima da próxima manhã. Era 3h30 da madrugada quando a notícia começou a ser vinculada. O filho de Sam ataca novamente. Ele olhou para sua mulher dormindo, algo que havia se tornado difícil naquela casa, e rezou pelos pais das vítimas. Judy Plácido, uma das vítimas que sobreviveu, também não conseguia dormir. Ela estava assistindo televisão quando a notícia apareceu na tela. Ela prendeu a respiração em pânico, encostou nos seus curativos, um lembrete de que já esteve na mesma situação, e rezou por Bob e Stacy. O prefeito de Nova York ligou para o comissário de polícia e disse: isso não pode continuar, Mike. Ele precisa ser parado, custe o que custar. No hospital, as horas passavam em agonia profunda para as vítimas e seus familiares. Neisa escutava sua filha chamar pela mãe, mas os médicos estavam trabalhando nos seus curativos, então não podia se aproximar. Stacy chorava: mamãe, por favor, mamãe, tá doendo. Do outro lado da cortina, Neisa falou: continue gritando, filha. A mãe pensava: enquanto ela estiver gritando, ela estará viva. Jerry precisava segurar a mulher no lugar porque os pés de Neisa continuavam querendo levá-la pro lado de Stacy. Nesse momento, a imprensa já estava acampada na frente do hospital. E quando eu falei que a indústria mudou muito durante esse caso, é sobre isso também. Nas primeiras vítimas, a gente mal encontra fotos, mas à medida que o caso foi andando e depois das cartas enviadas ao New York Daily, realmente virou uma competição de quem chegaria na matéria primeiro, assim como é hoje em dia. Eles foram percebendo como estampar a capa de maneira sensacionalista vendia. Junto disso, eles entenderam que alimentar o medo do público e criar essa sensação de pânico coletivo era muito rentável para os meios de comunicação. Todo mundo queria saber o que aconteceria no próximo capítulo, mas isso não era uma novela, não era uma série, eram vidas reais, pessoas reais sendo mortas. E é por isso que eu sempre faço questão de falar sobre as vítimas da maneira mais respeitosa possível, contar um pouco sobre suas personalidades, sobre suas famílias. Eu entendo que não é todo mundo que gosta desse estilo de vídeo, mas eu acho que o mínimo que eu devo fazer antes de falar como elas morreram é falar como elas viveram. Mais pra frente eu vou contar sobre uma lei que foi criada também em relação a esse novo jornalismo criminal. Mas, voltando pro hospital, naquele 31 de julho de 1977, Stacy era levada pra sala de cirurgia enquanto Neisa segurava sua mão. A jovem parecia não entender o que estava acontecendo. Ela dizia: mãe, eu tô com uma dor de cabeça terrível, tô me sentindo muito cansada, eu vou ficar bem? E antes de soltar a mão da filha, Neisa prometeu: sim, Stacy, você vai ficar bem. 38
48 horas depois do ataque, aos 20 anos de idade, Stacey Moskowitz faleceu. Após a cirurgia, Bob sobreviveu, mas perdeu quase toda a visão, restando menos de 20% no seu olho direito. Legalmente, ele é considerado cego. Curiosamente, depois da sua recuperação, ele conseguiu um emprego no Serviço Postal dos Estados Unidos, onde trabalhou por 35 anos até se aposentar. Eu digo curiosamente porque esse foi o emprego que Son of Sam também trabalhou. Em uma entrevista, Bob contou que nunca se casou e que passou a vida lutando contra a depressão e o estresse pós-traumático, sempre imaginando o que teria acontecido se Stacey não tivesse falecido. Durante os dias de recuperação, Bob passava grande parte do tempo sedado, mas os médicos contaram que ele não parava de falar o nome dela. Ele ia e voltava daquele estado de confusão, perguntando sobre a sua futura namorada. Quando o médico informou que ele havia perdido a visão, a resposta foi Stacey. Para não deixá-lo muito agitado, eles optaram por contar sobre a morte da Stacey apenas após alguns dias. Posteriormente, em uma entrevista, Bob relata que, ao sair de casa naquela noite, sua mãe disse: "Bob, por favor, tenha cuidado." E ele respondeu: "Mãe, não se preocupe, eu vou sair com uma loira nessa noite." Olha, de verdade, esses dois quebraram meu coração durante a minha pesquisa, até porque a família da Stacey também parecia ser super unida, super presente, e para deixar ainda mais triste, a irmã mais nova de Stacey também faleceu anos depois em decorrência de uma doença autoimune. Neisa perdeu suas 3 filhas, uma com 10 anos, 9 anos de idade, uma com 20 anos e outra com 37. Seu marido faleceu um pouco antes da sua filha, nos anos 90. Neisa não tinha mais nenhuma família quando foi acometida pelo câncer, morrendo em 2006. Ela acreditava que o sofrimento o havia corroído por dentro. E a polícia? Sinceramente, estava a ponto de começar uma guerra com a imprensa. A princípio, eles pensaram que a mídia poderia ser uma aliada, mas descobriram na prática que os jornais não estavam na mesma página que eles. Mas a questão é que os jornalistas começaram a pagar por informações de pessoas que estavam dentro da investigação, e isso fazia com que os planos traçados pelos detetives fossem explanados para qualquer pessoa ler, inclusive o próprio serial killer. Eu sempre falo isso nos vídeos, mas é por isso que eu nunca faço vídeos de casos em andamento. Primeiro que as informações que saem durante a investigação e o andamento do processo muitas vezes é pura especulação, mas além disso, vazar dados e estratégias durante o trabalho policial é simplesmente maldade, na minha opinião. Isso pode comprometer completamente o andamento do caso. E aqui está uma prova. O filho de Sam diz que todos os seus ataques foram comandados pelo Satã, pelo diabo, por essa força maligna e suas vozes demoníacas. Mas ele atacou no Brooklyn depois de saber, pelos jornais, que a polícia estava em peso nos bairros Bronx e Queens. A polícia estava trabalhando com sangue nos olhos, mas arrisco dizer que a mídia mais ainda. Só que as prioridades eram diferentes. Outra coisa apontada como um problema foi o trabalho dos desenhistas de retrato falado. As próprias testemunhas falavam que nunca saía como eles estavam descrevendo. Mas ao mesmo tempo, sendo vítima ou testemunha de um caso como esse, pode com certeza ofuscar a sua memória. Inclusive, nesse caso, a diferença entre os desenhos foi utilizada para diversas teorias da conspiração. 3 dias após o último ataque do filho de Sam, os policiais Tom e Pete, lembra que eu falei deles no começo do vídeo, quando atiraram no cachorro do Sam? Então, eles estavam em uma das suas rondas e não paravam de falar sobre o sentimento que tinham quando passavam na frente da casa do suspeito, o vizinho do Sr. Carr. Tom falou para o colega: "E se a gente botar o nome dele na lista, como alguém pra gente ficar de olho?" Mas Pete respondeu: "2 policiais novatos como a gente, o pessoal não vai gostar disso, vão dizer que estamos tentando agir como detetives e nós não somos." Porém, tinha mais um detalhe. Jack Cassara, uma senhora que morava em uma cidade próxima a Yonkers, começou a receber cartas anônimas muito estranhas. E as cartas eram assinadas como se fossem enviadas pela família Carr. Mas quando Cassara entrou em contato com eles, soube que isso não era verdade. No dia 4 de agosto de 1977, Jack Cassara ligou para os detetives de Yonkers e acusou o vizinho de Sam Carr. Ela disse que tinha certeza que ele
ele era o serial killer. O problema é que muita gente tinha um suspeito em mente, mas Tom e Pete não conseguiam tirar ele da cabeça. Estacionados perto da casa do tal vizinho, começaram a fazer algumas ligações. Eles analisaram a sua ficha e viram que ele trabalhava como segurança. Então, ligaram para a empresa e a secretária disse que fazia 1 ano que ele havia saído. Eles perguntaram: você sabe para onde ele foi? E ela disse: só sei que ele saiu para ser taxista na região do Bronx. Os dois se olharam. Trabalhar como segurança significa acesso a armas. Trabalhar como taxista significa conhecer muito bem uma cidade. As ruas, os bairros, as saídas. Ele era vizinho de Sam Carr e ele se intitulava filho de Sam. Tinha alguma coisa acontecendo ali. Ainda assim, a insegurança batia. Como eu falei antes, eles não eram detetives. Na verdade, eles eram tipo soldados da polícia militar no Brasil, sabe? Faziam patrulhas nas ruas, mas não trabalhavam com a polícia investigativa. Só que aquele feeling, aquele sexto sentido, aquela casa que ficava puxando os dois pra perto, falou mais alto. Pete sugeriu ao sargento de Yonkers: chefe, acho que está na hora de olharmos melhor o David Berkowitz. E Tom completou: ele pode ser o filho de Sam ou algo parecido. Isso ia ser difícil pro ego dos policiais da grande e bela e poderosa Nova York. Mas, diferente do que Tom e Pete pensavam, o sargento disse: olha, tem uma pessoa de Nova York ali na sala de reuniões. Eles estão falando com os nossos detetives. Por que vocês não vão lá e apresentam o caso? Depois de mostrar tudo o que eles tinham e mais ainda, o que eles pensavam, o detetive de Nova York falou: é pouco, mas é mais do que nós temos. Eu vou levar isso para a inteligência da força-tarefa agora. Enquanto isso, uma testemunha importante entrava em cena. Ela morava a 1 quadra do local onde os disparos aconteceram, mas não gostava da polícia. Ela não se sentia segura com eles e foi preciso quase 1 hora de conversa jogada fora e um cafezinho da tarde para começar. Depois de muito cuidado e promessas de que o assassino não iria procurá-la, a senhora Davis relatou que estava passeando com seu cachorrinho quando teve uma sensação estranha de estar sendo seguida. Ela olhou para trás e viu um homem. Ele sorriu para ela e foi caminhando em sua direção, mas ele estava segurando algo. A senhora Davis congelou. A princípio parecia um radinho, depois já parecia outra coisa. Ele passou por ela devagar e por meio dos arbustos entrou no parque. No parque onde Bob empurrava Stacy no balanço. Quando ela chegou em casa, ouviu os tiros. A senhora Davis era uma testemunha que realmente tinha visto ele. Alto, cabelo um pouco enrolado, olhos azuis, branco, nariz com um morrinho. O detetive estranho perguntou: senhora Davis, vamos às compras? Foram 2 dias entrando e saindo de lojas de roupas masculinas, à procura do que o filho de Sam estava usando naquele breve encontro. Mas eles não acharam. Essa rota não daria certo. E pior, a outra testemunha, Tommy, que estava com Deb, lembra? Então, ele também viu o assassino, mas um pouco mais de longe e durante os tiros. Então ele deu outra descrição de roupa para a polícia. E agora, 2 detetives discutiam para saber em qual testemunha eles acreditavam. Na verdade, nem era o fato de acreditar, mas qual testemunha poderia ser mais confiável, qual testemunha tinha mais certeza do que estava falando. O detetive estranho pediu para a senhora Davis repassar com muita calma tudo o que tinha acontecido naquela noite. Sabe, contar e recontar diversas vezes. E a frase que mudaria tudo saiu da sua boca: policiais distribuindo multas. O detetive estranho falou: o que você disse? Multas? Não, eu verifiquei, não houve multa nessa região. E nesse momento, estranho pensou que se sua testemunha estivesse enganada sobre isso, poderia estar enganada sobre tudo que tinha falado até agora. Mas a senhora Davis respondeu: os policiais estavam escrevendo multas, sim. Eu lembro de pensar, depois de ouvir os tiros, meu Deus, enquanto as pessoas estavam sendo mortas, os policiais estavam a 1 quadra distribuindo multas sem nem saber o que estava acontecendo. Por sorte, a mulher não voltou atrás. Ela tinha certeza do que havia visto. Inclusive, um pouco antes de tudo isso, ela havia saído para comer com um companheiro e eles não acharam um lugar para estacionar. O homem pensou em estacionar onde não podia, mas viu a polícia passando e distribuindo multas. Aqui, eu só quero deixar claro que durante o caso, eu tô chamando todo mundo de policial. Quando não é um detetive, é policial para ser mais fácil a compreensão. Mas, assim como no Brasil, existem vários tipos de agentes que trabalham na segurança pública. E se eu fosse explicar cada cargo diferente que aparecesse, o vídeo seria maior do que já é. Então, continuando. Apesar de cético, o detetive estranho voltou para a delegacia, ligou para a repartição responsável e solicitou que as multas fossem checadas novamente. E lá estava, um bilhete
por estacionamento irregular ao carro de Berkowitz, um Ford Galaxy crema, ano 1970, estacionado ao lado de um hidrante em Bath Beach, Brooklyn. E sabe por que o detetive Strano tinha certeza que não haviam multas? Porque os próprios oficiais negaram. Eles negaram todas as vezes que foram questionados, e é muito estranho, mas até em uma entrevista que aconteceu anos depois do caso, eles ainda alegam que realmente não lembravam de ter multado ninguém naquela noite. Mas para quem está apenas ouvindo e quiser olhar para a tela agora, aí está a multa. O nome David Berkowitz aparecia mais uma vez durante a investigação. Mas os policiais ainda não haviam feito a ligação. Uma descoberta foi essa no Brooklyn, e a outra foi em Yonkers, onde o policial Tom achou que seria levada para a Força-Tarefa Ômega, mas na verdade não foi. Eu acredito que a comunicação entre as delegacias estava um pouco prejudicada na época, e depois, pesquisando mais, eu vi que realmente foi algo que eles mudaram na cidade, mas o cerco estava fechando. Em 9 de agosto, quando o policial de Nova York entrou em contato com os policiais de Yonkers, quem atendeu essa ligação foi Whit Carr, a filha de Sam Carr. Ela trabalhava lá no despacho. No momento em que o detetive falou que gostaria de checar algumas informações sobre David Berkowitz, a mulher gritou: "Berkowitz? Eu vou te falar sobre essa pessoa." Whit contou tudo o que havia acontecido de estranho com a sua família nos últimos tempos e falou sobre a investigação que Tom e Pete estavam realizando. Depois desse contato, não tinha mais como ignorar o vizinho de Sam. No dia 10 de agosto de 1977, o filho de Sam limpava suas armas. Naquela noite, ele atacaria de novo e seria maior do que antes. Ele não levaria apenas a calibre 44. Em uma bolsa preta, o assassino havia colocado uma 12, comumente usada para caça, 2 rifles e muita munição. Ele desceu as escadas, deixando a bolsa no seu Ford Galaxy, e subiu para tomar um vinho. Naquele dia, alguns policiais seriam mandados para Yonkers e todos eles queriam ser os escolhidos. Porém, apenas 3 foram enviados. Falótico, nossa, não sei como que pronuncia esse nome. Com certeza não é Falótico, né? Mas enfim. Falótico, Gardella e Justus foram enviados para Pine Street. A princípio, eles estavam apenas observando e esperando o mandado ser assinado pelo magistrado para apreensão e busca no Ford Galaxy. Mas as horas iam passando e nada da autorização chegar. Até que David Berkowitz saiu do prédio em que morava e começou a atravessar a rua. Falótico xingou: "Onde tá a merda do mandado?" E a verdade é que, no desespero de não deixá-lo ir embora, Falótico ignorou a lei. Quando David entrou no carro, Falótico o abordou. Com a arma em mãos, apontada para a cabeça de David, ele gritou: "Parado, polícia." Igual a gente vê nos filmes, né? David olhou para ele calmamente e deu um sorriso, o mesmo que ele usaria muitas vezes nos próximos dias, e falou: "Bom, você me pegou." O detetive então respondeu: "E quem eu peguei?" David então disse: "Eu sou Sam, David Berkowitz. Por que vocês demoraram tanto?" Muitos dos policiais que participaram dessa investigação choraram naquela noite. Era um choro de alívio, alegria, cansaço, todas as emoções de quem tinha vivido os últimos meses sonhando com esse momento. A investigação estava longe de ser perfeita. Até mesmo a prisão de David, a princípio, foi irregular. Mas se a gente der um passo para trás, é óbvio que tudo fica muito mais claro depois de estar resolvido. Agora que já sabemos como aconteceu, quem cometeu os crimes, onde ele morava, seus comportamentos bizarros e tudo mais, é bem mais simples apontar os erros que dificilmente são vistos quando se está no olho do furacão. Contudo, isso não isenta a polícia das falhas cometidas durante o caminho. Acredito que uma das piores foi a abordagem sem autorização. Depois de tirarem David do carro, eles revistaram o automóvel e apreenderam as armas. Só que o mandado não havia sido assinado ainda. O que eles tinham contra David legalmente era uma multa de estacionamento indevido, sabe? Quando questionados, os policiais disseram que haviam visto um rifle saindo da bolsa preta. Mas não é todo mundo que compra essa versão. Muita gente acredita que eles agiram no desespero de não querer perder o único suspeito que surgiu durante toda a investigação. Como eu falei anteriormente, esse caso se transformou em um circo midiático gigantesco e não demorou para que todos os jornais da cidade ficassem sabendo da prisão. Diversas imagens mostram David chegando na delegacia para seu interrogatório com um sorriso no rosto. Dentro da viatura, quando avistou todas aquelas câmeras, ele perguntou se alguém tinha um pente para arrumar o seu cabelo. Bom, agora que nós sabemos o seu nome e conhecemos o seu rosto, quem
realmente era o filho de Sam. David Richard Berkowitz nasceu em 1º de junho de 1953 no Brooklyn, em Nova York, sob o nome de Richard David Falco. Sua mãe biológica, Beth, era uma garçonete que teve um caso com um homem casado chamado Joseph. Sem o apoio do pai da criança e com medo do escândalo que uma gravidez fora do casamento poderia gerar, Beth decidiu entregar o bebê para adoção logo após o nascimento. Pouco tempo depois, ele foi adotado por Nathan e Pearl Berkowitz, um casal judeu de classe média que morava no Bronx. Eles renomearam Richard para David Richard Berkowitz. Dizem que David cresceu em um ambiente familiar relativamente estável, embora já demonstrasse sinais de instabilidade emocional desde cedo. Durante a sua infância e adolescência, David foi descrito por vizinhos e professores como uma criança introvertida, solitária e propensa a explosões de raiva. Ainda que seus pais adotivos tentassem dar uma vida normal ao filho, ele frequentemente se envolvia em confusão. E, segundo suas próprias palavras, ele era uma criança má. Ele tinha noção disso, só que não sabia como parar. Era como se fizesse parte da sua natureza. Quando falamos de casos antigos como esse, é bem difícil saber quão reais são as informações sobre o crescimento do indivíduo, como era a sua relação com a família, com os amigos. Muitas vezes as pessoas já faleceram e não falaram com a imprensa à época. Então acaba sendo considerada apenas a palavra do criminoso e, quando isso acontece, algumas coisas precisam ser analisadas, como a possibilidade de liberdade condicional. Será que a narrativa dessa pessoa não está sendo pensada visando em construir um caso para apresentar na próxima requisição de parole? Enfim, em 1967, Pearl faleceu por complicações de um câncer de mama. Segundo o próprio David, a morte de sua mãe adotiva quando ele tinha 14 anos foi extremamente impactante e acabou agravando mais ainda o seu comportamento problemático. Ele era muito próximo dela e tinha uma relação bem dependente. Para piorar, após essa perda, seu pai casou-se novamente e se afastou de David. Não só fisicamente, indo morar em outro estado, mas também emocionalmente, o que aumentou esse sentimento de rejeição e abandono. O livro que eu usei como base para esse vídeo traz uma carta que retrata bem como ele estava um pouco antes dos assassinatos. Querido pai, está frio e sombrio aqui em Nova York, mas tudo bem, porque o clima combina com meu humor. Pai, o mundo está ficando escuro agora. Eu consigo sentir isso cada vez mais. As pessoas estão desenvolvendo um ódio por mim. Você não acreditaria no quanto algumas pessoas me odeiam. Muitos querem me matar. Eu nem conheço essas pessoas, mas mesmo assim, elas me odeiam. A maioria delas é jovem. Eu ando pelas ruas e elas cospem e me chutam. As garotas me chamam de feio, e são elas que mais me incomodam. Os caras apenas riem. Enfim, as coisas logo vão mudar para melhor. A questão sobre essa carta é que, pelo que se sabe, ninguém o odiava. Inclusive, as pessoas que o viam na rua ou trabalhavam com ele tinham uma opinião quase que neutra sobre David. Eles cumprimentavam, conversavam amenidades, mas era isso. Tiveram até alguns vizinhos que o convidaram para andar de patins em um rink, algo bem comum naquela época, e ele rejeitou. Até mesmo a sua irmã biológica tentou uma aproximação, mas sem sucesso. Falando nisso, eu achei bizarro quando ele disse que quando foi atrás da sua mãe biológica, ficou decepcionado porque esperava que fosse uma mulher atraente. Então, ele deu a entender que não queria continuar na vida dela porque ela era estranha, tipo feia, sabe? Por isso, o que se desconfia é que essa sensação, essa impressão que todos riam dele e o odiavam, estava na sua cabeça. Era uma percepção própria do David. Em 1971, ele se alistou no exército dos Estados Unidos e serviu na Coreia do Sul, mas, após ser dispensado, retornou a Nova York. A sua saúde mental parecia ter deteriorado e ele passou a escrever em diário sobre suas angústias internas, impulsos violentos e, basicamente, suas paranoias. Esses registros encontrados no seu apartamento mostraram que muito antes de seus crimes, David já enfrentava problemas psicológicos que se agravavam silenciosamente. Percebe-se que ele começa a alimentar um sentimento de raiva pelas mulheres, principalmente aquelas que ele considerava bonitas. E, obviamente, vários psiquiatras deram seus palpites sobre isso. Alguns pensam que o problema começou desde sua primeira sensação de abandono pela sua mãe biológica, depois pela sua mãe adotiva, por mais que tenha sido inevitável e completamente sem culpa dela, por conta da doença, né? Ele teria se sentido abandonado após a sua morte. Também,
o abandono de outras meninas durante sua adolescência, no sentido de que ele nunca era escolhido, de que ele nunca tinha namorada. E não sei o quão real é essa informação, mas algumas fontes contam que o único relacionamento sexual que David teve foi com uma prostituta durante seu tempo no exército, e ele acabou contraindo uma DST. Isso teria contribuído ainda mais para esse ódio contra as mulheres. Outra coisa é que quando ele descobriu que o seu nascimento foi um acidente, fruto de um affair, David passou a ter raiva dos casais que namoravam nos carros, porque eles estavam sendo descuidados, assim como seus pais biológicos. Durante as entrevistas, David tenta sair disso, mas na minha opinião, fica claro que os alvos sempre foram as meninas. Tanto que quando ele atingiu Bob Violante no seu último ataque, ele fala que se sentiu envergonhado porque não queria matá-lo. Apenas Stacy era o seu alvo. E outra coisa que notei, o único homem que ele assassinou foi justamente após a mídia começar a falar que ele era um cara que odiava as mulheres. Então pareceu meio forçado pra provar um ponto, sabe? Outra coisa que foi descoberta após a sua prisão é que David cometeu mais de 1.400 incêndios criminosos, ou seja, intencionalmente. Lembra no primeiro episódio que falei de incêndios cometidos em Nova York? Então, ele não era o único cometendo, mas era uma das pessoas que estava fazendo isso. E a polícia só descobriu porque ele documentava tudo em seu diário. E foi no seu diário que Sam apareceu pela primeira vez. A confusão mental transparecia na sua escrita, mas basicamente, David acreditava, naquele momento, que o cachorro do seu vizinho, Sam Carr, era uma entidade demoníaca. O filho de Sam seria o cachorro de Sam. Então, David não seria exatamente o filho de Sam, mas ele era usado como um instrumento para cometer os sacrifícios em nome de Sam. E não era só o labrador do seu vizinho Sam, mas David começou a ter essa desconfiança com todos os cachorros da vizinhança. Ao que parece, os latidos constantes dos cães transformavam-se em vozes depois de um tempo. E essa história deu pano pra manga, tá? Até hoje, esse caso é mergulhado em teorias de cultos satânicos e de que David não agiu sozinho. Mas a época era muito pior. Era algo que começou lentamente nos anos 60, foi tomando força nos anos 70 e atingiu seu ápice nos anos 80. O pânico satânico. Esse não foi um nome chocante que eu inventei pra série. O pânico satânico foi um movimento de histeria e paranoia que atingiu principalmente os Estados Unidos, mas que teve uma personagem importantíssima no Canadá chamada Michelle Smith. Em 1980, Michelle publicou um livro com a ajuda do seu psiquiatra Dr. Lawrence. Nesse livro, eles contam como o tratamento psiquiátrico realizado por meio de hipnose trouxe à tona lembranças reprimidas da sua infância, na qual ela alega ter sido abusada durante rituais satânicos. Michelle conta que ficava presa em jaulas, era torturada e possuída por demônios. Esse livro virou uma sensação completa e é apontado como uma das origens mais relevantes nessa situação histérica que tomou conta dos Estados Unidos. E aqui, eu quero pontuar duas coisas. Primeiro, as alegações feitas nesse livro nunca foram apresentadas com qualquer tipo de prova, sabe, de evidência. E além disso, existiam diversas inconsistências e furos na história. Inclusive, o psiquiatra se divorciou da sua esposa para casar com a sua paciente Michelle, o que levantou questionamentos quanto à questão ética e profissional também. Outra coisa, o medo vende na mesma proporção que assusta. Apesar disso estar mudando aos poucos, os Estados Unidos sempre foi especialista em estabelecer narrativas. Hollywood tinha uma força gigantesca na hora de influenciar gerações inteiras, assim como a indústria musical norte-americana. Então, na minha opinião, quando eles perceberam a possibilidade de negócio e o quanto isso renderia, entraram na caravana do pânico satânico. E aí começamos a ter bandas de rock que se apoiavam em símbolos do ocultismo e do satanismo, a onda de filmes de terror, começando pelo grande clássico O Exorcista, novos grupos religiosos que surgiam para atrair fiéis, assim como a briga da igreja cristã contra esses cultos, como se fosse uma encenação bíblica da luta entre o bem e o mal. Além disso, teve a demonização de jogos de tabuleiro como Dungeons and Dragons. Enfim, pra mim, na minha opinião, quase tudo era atuação. Quando eu tava pesquisando sobre o assunto, li alguns comentários de pessoas que viveram a infância e a adolescência nessa época, e vários são nesse mesmo tom. Eu era criança nos anos 80. Meus pais culparam a esquizofrenia do meu irmão no Dungeons and Dragons por causa do pânico satânico. Então minha mãe tirou todas as nossas coisas e nossos quadrinhos também. As pessoas na rua gritavam com meu outro irmão por causa da música do diabo que ele escutava, que na verdade era
só uma estação de rádio pop local. Aquilo foi uma loucura, disse essa pessoa que eu li o comentário agora. E durante os próximos vídeos eu vou contando sobre essa época e a sua relação com outros casos criminais. Tem muita coisa bizarra pra analisar. Mas agora, depois dessa introdução, quero voltar pro nosso caso do filho de Sam. Tendo em vista isso que eu acabei de falar, a história de David se comunicar com vozes demoníacas e agir em nome de uma entidade que havia possuído o cachorro do seu vizinho foi suficiente para pôr gasolina em diversas teorias envolvendo cultos satânicos. Naquele 10 de agosto de 1977, quando David foi preso, ele confessou tudo de imediato, contando sobre os crimes sem demonstrar qualquer remorso ou incômodo. Mas as pessoas não queriam deixar a história morrer. Então, as teorias conspiratórias ganharam relevância nos jornais e nos programas de televisão. O que não costumavam falar é que David abusou das drogas, principalmente de alucinógenos, durante o seu tempo no exército. Ele admite em uma carta isso. E apesar de não ser a causa direta para os crimes, dependendo do que ele usou, pode sim ter influenciado nas visões e nas vozes que ele escutava. Durante os efeitos, a pessoa pode ter alucinações e depois voltar ao seu estado normal, entre aspas. Portanto, não seria o caso de considerá-lo inimputável, principalmente quando consideramos que após a avaliação psicológica foi decidido que ele tinha discernimento suficiente para saber que o que estava fazendo era errado, podendo assim responder criminalmente pelos seus atos. O que parecia ter acontecido com David era uma junção de coisas, como o sentimento de abandono durante a sua infância e adolescência, o ressentimento contra mulheres, o abuso de drogas em momentos de sensibilidade e extrema solidão, e, mesmo assim, quando falamos de criminosos como esse, como atiradores em massa, autores de massacres em colégios, esse tipo de crime, a grande realidade é que não sabemos com absoluta certeza o que os levam a esses extremos, essa vontade, esse prazer de tirar uma vida. Apesar de falarmos muito em psicopatia e sociopatia, nem sempre é o caso. E é por isso que nos causa interesse. É a curiosidade de tentar entender algo que para nós é tão incompreensível, como fazer o mal a alguém desse jeito, sem motivo aparente nenhum, apenas o mal pelo mal. A grande teoria que surgiu durante o julgamento e que perdura até hoje, é que David participava de um culto satânico chamado The Children, e não havia agido sozinho. E isso poderia explicar a diferença entre os retratos falados. Ou você pode considerar, assim como eu, que a percentagem de desenhos que se assemelham aos criminosos é baixa, além de que foram usados desenhistas diferentes e testemunhas que estavam em completo estado de choque. Se eu não me engano, no livro que eu estava lendo, o policial falou que naquela época em Nova York, menos de 30% dos retratos falados realmente davam em alguma coisa, realmente eram relevantes para a apreensão daquele bandido, e às vezes quando eles conseguiam prender a pessoa, eles notavam que o retrato falado nem era tão parecido assim. Mas, pra ser sincera, nem todas as alegações são tão fáceis de serem desbancadas, tá? E isso vocês estão ouvindo de uma pessoa que nunca acredita em teoria da conspiração nenhuma. Eu sou completamente feita de fatos e evidências, super, ultra, mega cética. Porém, devo dizer que tem uma coisa que considero estranha nessa história. Dentro da teoria, além de dizerem que David não agia sozinho, também alegam que ele cometeu os crimes junto com os filhos de Sam. Os filhos mesmo, sabe? De carne e osso. John e Michael Carr. A questão que me pegou um pouco é que aparentemente os dois se mataram. Então David foi preso em 77, John cometeu suicídio com um tiro na cabeça em 78 e Michael se envolveu em um acidente de carro dirigindo em direção a um poste em 79. Eu não posso negar que é meio estranho, mas quanto ao culto, quanto à possibilidade de várias pessoas estarem praticando esses crimes, não foi encontrada nenhuma evidência. E a incomodação que essa história de culto satânico gerou foi tão grande que a polícia chegou a reabrir a investigação anos depois, mas realmente não havia mais nada para ser analisado. Após a prisão de David, os crimes, naquele modus operandi, pararam completamente. Não só isso, David falou de cada ataque com os detalhes de alguém que estava na cena do crime, além da questão da arma utilizada ser sempre a mesma também. No apartamento de David, as paredes estavam cheias de escritas sem sentido, e os seus diários também relatavam um pouco sobre as mortes e seus pensamentos durante a época dos ataques. Agora, eu tô dizendo que grupos satânicos não existem? É claro que não. Existem algumas formas de satanismo, e uma delas é considerada religião, com Bíblia, adoração, cultos, assim como diversas outras religiões que conhecemos. E nós sabemos de seitas
suspeitas que cometeram assassinatos realmente. A família Manson é um exemplo, mas nesse caso, com as provas e evidências apresentadas legalmente, na minha opinião, parece que o pânico satânico foi utilizado como uma forma de lucrar com a história. Livros sobre isso foram vendidos, jornais continuavam tentando tirar leite dessa vaca, programas de televisão se apoiavam fortemente na narrativa do satanismo. Eram outros tempos. E como eu falei no vídeo passado, a mídia tradicional estava descobrindo uma nova forma de ganhar muito dinheiro. Não era como hoje que existem vídeos por tudo, artigos espalhados pelas redes sociais, materiais que as pessoas disponibilizam grátis, assim como esse que você está assistindo agora. Estamos vivendo tempos modernos em que somos expostos a tanta coisa que até perdemos a sensibilidade. Inclusive, se você tá aqui ainda me ouvindo, tente não perder a sensibilidade, tá? Pense com carinho nas vítimas, escute suas histórias e não vanglorie os autores dos crimes. Mas é isso. Naquela época, a mídia tradicional era a maior fonte de informação que existia e ela buscava continuar relevante e ganhar da concorrência por meio do sensacionalismo, mesmo que significasse incluir pessoas falando sobre satanismo, abuso, tortura e ocultismo em horário nobre, sem contar com a falta de popularidade da polícia naquela época. Como eu falei pra vocês, eram tempos sombrios em Nova York e a população já desconfiava dos agentes policiais naturalmente. Aí vem uma enxurrada de programas de televisão e de jornais falando sobre essa nova versão da história, enquanto os policiais precisavam ficar calados por conta do andamento do processo. Era uma situação dominada apenas por um lado, como acontece até hoje. Enfim, se você gosta de teorias da conspiração, existe uma série na Netflix lançada em 2021 sobre esse caso, com informações coletadas em uma investigação particular feita por um jornalista que ficou completamente obcecado com o filho de Sam. Ele foca na narrativa que comentei sobre existir mais de um assassino envolvendo os filhos de Sam Carr, todos eles de uma seita satânica, e ainda, segundo ele, que estariam interligados com diversos outros crimes que aconteciam nos Estados Unidos naquela época. Eu vejo muitos furos nesse documentário, inclusive a conversa do jornalista com David, que é completamente liderada e conduzida por um lado específico. Além de que eu não compro nenhuma das coisas que o David fala, mas respeito quem curte essa abordagem também. Na minha opinião, as pessoas se deixam levar pela aparência e pelo jeito de falar de David, né? Eu tô falando agora David, mas é o filho de Sam, que agora a gente já sabe que é David. Se você vê uma foto dele agora, parece apenas um senhorzinho querido que foi salvo pelo cristianismo, como ele alega. Contudo, eu não consigo evitar o pensamento de que se ele tivesse uma outra aparência e se apoiasse num discurso religioso de outra religião, essa história não seria comprada tão facilmente. E daí você pode pensar, comprada? Tem alguém que compra as coisas que ele fala? Gente, tem sim, tá? Até mesmo no YouTube tu consegue encontrar entrevistas e pessoas comentando sobre como elas acreditam realmente que David não cometeu os crimes sozinho, ou acreditam que ele se arrependeu completamente de tudo que foi feito, acreditam em tudo que ele fala realmente, mesmo que, com o passar dos anos, David tenha mudado diversas vezes a sua versão da história. Primeiro disse que eram as vozes demoníacas e os cachorros que o mandavam matar. Depois de um tempo preso, disse que havia inventado essa história, que não era real, e ele havia cometido os crimes porque não estava bem. Ele até fala que tinha visto como as pessoas queriam comprar essa versão de cultos satânicos, por isso ele entrou na onda também. Depois, ele disse que não matou sozinho, mas não fala quem o ajudou, apenas dá a entender que agiu em conjunto com uma seita. E por fim, na sua última atualização da história, admite que realmente foi ele quem atirou em todas as vítimas, sozinho. Bom, concluindo o nosso episódio, vamos falar sobre o que aconteceu após a captura de David Berkowitz, o filho de Sam. No dia 10 de agosto de 1977, chegando na delegacia, ele já foi direto para o seu interrogatório, como eu falei anteriormente, e confessou tudo. Sua justificativa inicial era Sam, essa entidade de 6.000 anos de idade que exigia sacrifícios. Ele, obviamente, permaneceu preso enquanto aguardava o julgamento. E nesse período, após ser avaliado por profissionais e ser considerado mentalmente saudável, decidiu declarar-se culpado no sentido legal. Ou seja, no estado de Nova York, se você faz essa declaração que eles chamam de plea guilty, o processo não vai para o tribunal do júri. Então existe audiência
e lá você declara, em frente ao juiz e demais autoridades, que você é culpado. Foi isso que aconteceu no dia 8 de maio de 1978. E, finalmente, no dia 12 de junho de 1978, ocorreu a leitura da sentença, que foi um completo espetáculo e não no bom sentido da palavra. A mídia estava em peso nas portas do tribunal e a sala estava completamente lotada. Muitos familiares e vítimas sobreviventes se fizeram presentes naquele momento. E David fez questão de dar o seu show. Ele entrou no local gritando que Stacey era uma vagabunda, que se pudesse ele mataria todos eles de novo. A família de Stacey e Bob estavam presentes e aquela cena foi muito chocante, obviamente. Bob começou a gritar, a mãe de Stacey também começou a gritar, David tentou escapar pela janela, enfim. Na minha opinião, e eu realmente tô preocupada com o tanto de opinião que eu tô dando, já que eu tento permanecer neutra sempre, mas na minha opinião, foi mais um momento de encenação. Pelo que eu percebi de David, é que ele é cínico e sabe muito bem o que tá fazendo, de verdade. Oi? Algumas entrevistas com ele dá de ver certinho o tanto que ele vai tentando se moldar ao que a pessoa tá falando ou insinuando. Essa atuação toda foi para tentar ser visto como uma pessoa incapaz. E o engraçado é que isso é algo que mostra quão capaz ele é. Eu digo isso no sentido de capacidade para enfrentar um processo criminal, ser julgado e condenado. Ao fim da audiência, ele recebeu o veredito. 6 penas consecutivas de 25 anos to life, que é outro termo que eu já expliquei em um vídeo passado, mas resumindo, ele precisa cumprir 25 anos no regime fechado e após isso pode aplicar para a liberdade condicional. Apesar de ele ter recebido as 6 penas, elas não se somam na prática, ou seja, após 25 anos ele estaria apto ao requerimento de liberdade condicional, o que é maluquice, considerando que estamos falando dos Estados Unidos. Por muito menos eu já vi gente pegando perpétua sem possibilidade de condicional. E daí, um serial killer que matou 6 pessoas e feriu outras 7 tem a possibilidade de sair em 25 anos. Gente, eu sei que eu deveria ser mais imparcial, porque tô aqui apenas relatando os acontecimentos, mas é que pra mim não faz sentido nenhum por ser dos Estados Unidos. E também é algo que põe em perspectiva as nossas penas no Brasil, né? Me faz pensar. Mas, realisticamente falando, eu acredito que a possibilidade de David ser posto em liberdade é praticamente nula. Depois de alguns anos preso, em uma conversa que me pareceu a mais sincera de toda a sua trajetória, David admitiu seus sentimentos. A raiva que sentia de outras pessoas por conseguirem viver uma vida que ele não conseguia. Constituir uma família, sair com amigos, ter sucesso profissional e financeiro também. Ele chegou em um ponto, dentro da própria cabeça, que o fez buscar a fama para não ser ignorado. Ele leu sobre outros assassinos e se inspirou no Zodíaco, no Jack Stripador, os vendo como pessoas que nunca seriam esquecidas. Inclusive, antes da sua captura, ele estava pronto para mais um assassinato, mas esse seria em massa, na praia dos Hamptons. Para quem não conhece, Hamptons fica perto de Nova York, da cidade de Nova York, né? E é um local onde a classe alta da cidade passa suas férias de verão. As casas são caríssimas e para quem assistiu Gossip Girl, é onde acontece a festa do branco. A festa que o Chuck vai atrás da Blair, sabe? Enfim, David foi lá uns dias antes da sua prisão e se sentiu pessoalmente atingido pela riqueza das pessoas. Como que elas estavam curtindo a praia, tomando banho de mar, sendo felizes, enquanto nem notavam a sua presença. Vivendo uma vida que ele nunca poderia viver. Ele realmente sentia raiva das pessoas, sentia que não tinha sucesso em nenhuma área da sua vida. Atualmente, ele fala que renasceu em Cristo e não tem intenção de sair da prisão. Abrindo um parênteses aqui, é muito louco pensar que quando David foi preso, o mundo era completamente diferente do que conhecemos hoje. Não existia celular, não existia internet doméstica, não existia essa conexão e globalização gigantesca. Nova York era praticamente outra cidade. É tudo tão diferente. Na minha cabeça, ele voltar a viver em sociedade é como um alienígena chegando no planeta Terra, sabe? Enfim, fecha parênteses. Existiram 2 desdobramentos positivos que saíram dessa história. Um foi o que eu falei antes, a integração entre delegacias, que antes não existia e tornava quase impossível obter informações sobre crimes cometidos em outras regiões. Como não era computadorizado, você precisava entrar em contato com cada delegacia, cada área específica, para obter informações, mesmo todas elas sendo da mesma cidade. E muito provavelmente, isso só seria feito se o detetive tivesse algum motivo assim...
gigantesco para desconfiar que algo havia acontecido em outras regiões, o que acabava atrasando as investigações. E o segundo foi a lei do filho de Sam. Após a prisão de David e o sucesso que o caso estava fazendo em todo o país, ele passou a receber propostas milionárias para ceder os direitos da sua imagem, nome e história. Com isso, as famílias das vítimas protestaram e conseguiram que essa lei fosse sancionada, e todo o ganho com o nome do criminoso seria depositado em um fundo especial para as vítimas e seus familiares. Atualmente, essa lei foi modificada por conta do direito à liberdade de expressão. Então, ele, em teoria, pode escrever um livro, ser pago para participar de um programa de TV, mas as famílias podem também processá-lo para confiscar o lucro. Mas é isso, gente. Se você assistiu até o final, não esquece de dar um likezinho, se inscrever no canal. E se você gostou muito, deixe um comentário para eu saber que você quer ver mais vídeos como esse por aqui. E antes de finalizar, eu quero demonstrar o meu respeito às vítimas que foram tratadas como se não fossem seres humanos, apenas tentando navegar pela vida, assim como o assassino. Elas tinham famílias, sonhos, aspirações, desejos. Elas tinham amores, amigos, faculdade a ser cursada, carreira a ser seguida, pedido de noivado a ser aceito. Dona Laura, de 18 anos, Christine Freund, de 26 anos, Virginia Voskerichan, de 19 anos, Valentina Suriani, de 18 anos, Alexander Issó, de 20 anos, e Stacy Moskowitz, de 20 anos.